Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estamos aqui novamente nessa aulinha de IA sobre base. Agora vamos fazer alguns exercícios sobre isso. Gente, novamente, eu gosto de falar sobre alguns tópicos antes de começar a aula propriamente dita, tá? Primeiramente, para as aulas de exercícios e para quando vocês forem fazer lista, recomendo fortemente que vocês deixem do lado o caderno de vocês ou os slides que eles passarem ou qualquer coisa do tipo para vocês consultarem as fórmulas, porque nessa parte dessa matéria aqui, tipo, na matéria inteira, na verdade, né? Tem muita fórmula. Então, para vocês irem decorando com o passar do tempo, é bom para vocês deixarem do lado as fórmulas, certo? A teoria, de fato, né? Segundo, façam bastante exercício de GA, porque é uma matéria de exatas, então é bom fazer bastante exercício, tá? E terceiro, gente, nessa aula que eu fiz só 3 exercícios, é muito pouco. Essa parte aqui de base, ela é uma parte muito importante, tá? Para a matéria, muito. Na teoria. Mas exercício de base e mudança de base não tem muito, tá? Não tem como mudar muito essa parte aqui, porque, tipo, é uma parte muito, tipo, básica, entre aspas, tá? Era importante pro decorrer da matéria, tipo, para as coisas de sistema de coordenadas e por aí vai, certo? Só lembrando que, tipo, o exercício mais importante eu já fiz na aula teórica, que é como você acha a matriz de mudança de base quando você tem que fazer a inversa, tá? Caso vocês não se lembrem de como fazer uma matriz inversa, calcular os cofatores, fazer a matriz transposta e por aí vai, olhem lá na aula teórica que eu fiz certinho como é que faz. Aqui eu não vou fazer por causa que lá eu já fiz, certo? Então vamos lá. Primeiro exercício, seja E essa base aqui com os vetorizinhos E1, E2 e E3 e F com uma base com os vetorizinhos F1, F2 e F3. Tais que F1 é igual a isso aqui, F2 é igual a isso aqui e F3 é igual a isso aqui. E esse vetorzinho U aqui, ele é 2E1 menos E2 mais E3. Então a gente quer encontrar as coordenadas do vetor U na base F, desculpa. Então vamos primeiro interpretar o que ele falou aqui e o que ele quer aqui, né? Só lembrando, gente, caso vocês não se lembrem, que uma base é um conjunto de 3 vetores que são LI. Eles devem ser obrigatoriamente LI, certo? No caso aqui, gente, para GA, como a gente está trabalhando com 3 dimensões, no espaço é 3, a base tem que ter 3 vetores, certo? Mas lá para álgebra linear, vocês vão ver também bases com mais dimensões. Você pode ter uma base com um vetor, com 2 vetores, 3 vetores, aí depende da dimensão do espaço vetorial que vocês vão ver lá, certo? Aqui nesse caso, a gente está trabalhando com o espaço E3, certo? Que a gente tem 3 dimensões aqui. A primeira coordenada, a segunda e a terceira, x, y e z, certo? Portanto, aqui a base tem que ter 3 vetores. E eles têm que ser LI. No exercício 2 eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre essa parte de LI, certo? Então aqui a gente tem essas duas bases e aqui, novamente, igual na teoria, a gente tem os vetores F da base F como combinação linear dos vetores Zzinhos da base E, certo? E esse vetor aqui, ele pertence, né, da base E no caso, né? Por causa que, ó, ele é E1, E2 e E3. Então as coordenadas dele são 2, menos 1 e 1. Aqui, ó, 2, menos 1 e 1 na base E. Então a gente quer encontrar esse vetor, a gente quer encontrar esse número e esse número, só que para a base F, certo? E como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente vai achar a matriz de mudança de base da base E para a base F, certo? E por que isso? Porque a gente já tem aqui direto ela, né? Quando a gente tem os vetores F em função dos vetores de E, a gente então acha a matriz de mudança de base da base E para F, certo? Esses índices aqui, ó, E para F para E, por aí vai, são muito importantes, por causa que depende da posição deles aqui, vai mudar tudo, tá? Então, quando você tiver os vetores da base F em função dos vetores da base E, nota que a gente vai encontrar a matriz EF, certo? E lembrando, né, que, ó, a primeira linha aqui, os coeficientes da primeira linha vai gerar a primeira coluna. A segunda linha, segunda coluna, e terceira linha, terceira coluna, certo? Isso eu dei muito destaque na aula teórica, porque isso aqui é muito importante, tá? Então, ó, menos 1, 2 e 2, menos 1, 2 e 2. 1, 3 e 2, 1, 3 e 1, desculpa, 1, 3 e 1 e assim por diante, né? Mas, já adiantando o negócio, as fórmulas que a gente passou eram o seguinte. Quando você tem essa matriz mudança de base da base E para F, a gente pode isolar as coordenadas de um ponto ou de um vetor da base E, igualar isso a MEF vezes as mesmas coordenadas desse vetor ou desse ponto na base F. Então seria E igual a MEF vezes F, certo? Isso aqui a gente pode ser coordenadas de um ponto ou de um vetor. Eu sempre falo isso porque aqui pode ser ponto, pode ser vetor, pode ser qualquer coisa, certo? Mas a gente quer encontrar na base F. Então vamos tentar deixar isolado isso aqui, certo? Porque não tem como a gente trabalhar com essa fórmula aqui. Porque a gente tem isso aqui, mas falta isso aqui. A gente não tem como passar a matriz dividindo aqui, tá? Daria muito mais trabalho fazer um sistema aqui com incógnita multiplicando aí com a matriz, daria muito mais trabalho. Então vamos tentar deixar isolado esse F aqui. E como eu deixaria esse F isolado?
pegando então a matriz agora MFE, certo? Então a gente quer isso aqui, as coordenadas do vetor U na base F, a gente vai achar isso aqui, que é a matriz FE, e já tem isso aqui, que são as coordenadas do vetor U na base E, certo? E como que a gente acha isso aqui? Lembra da teoria aqui, a matriz MEF, ela é a inversa da matriz MEF, a matriz MFE é a inversa da matriz MEF e vice-versa, né? Essa é a inversa dessa e essa é a inversa dessa, né? Então, se eu tenho essa matriz aqui, a inversa dela vai ser essa matriz aqui. Eu já fiz em off aqui, esse cálculo aqui, no caso. E para você fazer isso aqui, não é difícil, é só um pouco, tipo, chato, porque é muito demorado isso aqui, né? Você vai ter que fazer cada cofator, vão ser 9 cofatores aqui, né? E isso eu expliquei passo a passo lá no vídeo teórico. Caso vocês não saibam como é que faz uma matriz inversa, joguem lá no vídeo teórico que vocês vão achar certinho. Outra coisa também, para fazer matriz inversa, como é um processo muito demorado, vocês podem já usar aplicativos para isso. Tem muito site que faz isso. Eu acho que eu postei no guia de A um site que mexe com matriz determinante. Lá vai ter cálculo de determinante, cálculo de produto matricial, cálculo de matriz inversa e assim por diante. Então vão lá porque lá pode fazer assim. Mas assim, eu recomendo que vocês pelo menos saibam o processo, tá? Porque caso tenha um exercício na prova que tipo, seja muito rápido para fazer, aí você pode fazer rapidinho ali as contas sem usar a internet, certo? Porque na prova não pode usar a internet, né? Óbvio. Mas para matrizes muito grandes na lista, tipo 4 linhas, 4 colunas, 5 linhas, 5 colunas, lá em álgebra linear, por exemplo, que vai ter mais dimensões, aí eu recomendo sim que vocês usem o site nas listas, no caso, né? Então, enfim, essa é a matriz. Então, a gente já tem isso aqui e falta isso aqui. Isso aqui é um produto matricial muito fácil, né? Então, a gente calculou isso aqui, tem isso aqui e quer esse x, y, z, que são as coordenadas do U. Ó, então, coordenadas do vetor U na base F, certo? Vou pôr assim. Então, fazendo esse cálculo de produto matricial aqui, a gente vai achar então que o x é menos 17 terços, o y é 5 terços e o z é menos 16 terços, tá? Então é isso, gente. Só lembrando, quer saber como é que faz matriz inversa? Joga no vídeo teórico que eu fiz lá passo a passo. Segundo exercício, um pouquinho mais simples, mas também é bom fazer um exercício desse tipo, é o seguinte. Primeiro, verificar se essa base aqui, que tem os vetores U, V e W, então ela tem 3 vetores, tá certo? Se ela é uma base, de fato, onde o U é esse vetor aqui, 1, menos 1 e 3, o V é 2, 1 e 3, e o W é menos 1 e 4, certo? Então a gente vai ter que verificar se esse conjunto de vetores aqui, essa tripla de vetores U, V, W, se é uma base mesmo, tá? E depois, se for base, escrever... Óbvio que vai ser, né? Porque eu tô pedindo essa parte aqui, mas a gente vai descobrir como que acha isso, né? E como vai ser uma base, a gente vai ter que escrever esse vetor, esse ponto aqui, ou esse vetor também. Isso aqui poderia ser um ponto ou um vetor. Ele não especificou aqui, mas poderia ser qualquer coisa. Essa coisa aqui, 4, 0 e 13, como combinação linear de U, V e W, certo? Então vai ser o seguinte aqui, ó. Para B, esse conjunto B aqui, ser uma base, os vetores devem ser LI, ou seja, linearmente independentes. Para isso, basta termos o quê? Que esse determinante com os vetores, com as coordenadas dos vetores, seja diferente de zero. Se fosse igual a zero, então seria LD. Lembra disso, tá? Só um detalhe aqui, gente, ó. Notem que eu coloquei aqui, ó. 1, menos 1 e 3 é o U. 2, 1 e 3 é o V. Menos 1 e 4 é o W. Notem que eu coloquei as coordenadas por linha, tá? Eu coloquei o U aqui, o V aqui e o W aqui. Mas você poderia colocar o U aqui, o V aqui e o W aqui, por coluna. Mudaria o determinante? Não. Por quê? Se eu fizesse essa troca de linha por coluna, eu estaria fazendo a transposta da matriz. E caso vocês não se lembrem, lá do ensino médio a gente aprende essa propriedade muito importante. O det de uma matriz M é igual ao det da mesma matriz transposta, certo? Então aqui, ó, não muda. Isso aqui é muito importante. Às vezes os alunos têm muita dúvida nisso aqui, né? Eu mesmo tive dúvida nessa parte. Aí depois que eu fui ver essa propriedade aqui, você pode pôr ou por linha ou por coluna. Eu prefiro por linha porque é mais, sei lá, mais bonitinho na minha opinião. Mas enfim, tanto faz, né? Fazendo determinante aqui, ele vai dar 15, e 15 é diferente de zero, então esse conjunto B aqui é uma base de fato, tá? Então, com isso, a gente vai achar esse vamos supor que seja um vetor isso aqui, a gente vai achar ele aqui como combinação linear de U, V e W. E como é que a gente faz isso, né? Lembra que para ser combinação linear, a gente tem que ter o vetor multiplicado por um escalar, depois mais um vetor multiplicado por menos escalar e assim por diante. Lembrem disso lá da aula de dependência linear, que foi, se não me engano, a terceira aula teórica que eu dei. Então, esse vetorzinho aqui, que é 4, 0 e 13, ele tem que ser um alfa,
que vai ser um escalar, vezes o vetor U, que é 1 menos 1 e 3, mais um outro escalar beta, que vai ser vezes o vetor V, 2, 1 e 3, mais o último escalar gama, que vai ser multiplicado pelo vetor W, menos 1 e 4, certo? Gente, esse processo aqui de ficar multiplicando por alfa, beta e gama, vocês vão fazer isso demais lá em álgebra linear, demais. Acostumem-se com isso aqui, porque isso aqui é muito usual lá em álgebra linear, muito. Para vocês verem CLI, CLD e tudo mais, tá? Então acostumem-se com isso aqui, lá para 4 dimensões, 5 dimensões, etc. Então acostumem-se com isso aqui. Então, como eu sempre falo, né? Você vai multiplicar aqui, vai distribuir o alfa aqui, o beta aqui e o gama aqui. E depois você vai somando com coordenada a coordenada, certo? Então o 4 vai ser igual a alfa vezes 1, mais beta vezes 2, mais gama vezes menos 1. Depois, o 0 vai ser igual a alfa vezes menos 1, mais o beta vezes 1, mais o gama vezes menos 1. Você vai formar esse sistema aqui no final. Ó. 4 é igual a alfa mais 2 beta menos gama, 0 é igual a menos alfa mais beta menos gama, e assim por diante, certo? Você pode resolver esse sistema de várias formas. Eu fiz o quê? Eu passei esse alfa para cá, isolei ele, porque tem um 0 aqui, então fica fácil, e substituí esse valor de alfa aqui, que vai ser beta menos gama, aqui e aqui. E depois fiz umas adiçõezinhas tranquilamente. Você pode fazer por escalonamento, por regra de Cramer, qualquer coisa que vocês quiserem. Resolvendo isso aqui também já está suficiente. Você vai achar então que o alfa é 1, o beta é 2 e o gama é 1, certo? Então, substituindo aqui, você vai achar então que esse vetor aqui, 4, 0 e 3, ele vai ser 1U mais 2V mais 1W. Vou ficar deixando mais bonitinho aqui. Esse vetor aqui ele vai ser U mais 2V mais W, certo? Então é isso. O exercício 2 era isso. E o exercício 3 é até um pouco bobo, tá? Mas é bom fazer isso aqui para vocês verem que tipo, é bem simples, tá? É o seguinte. A matriz de mudança de base da base E, que é E1, E2, E3, para a base F, que é F1, F2, F3, ela é, obviamente, MEF, que é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1. Então ele já deu a matriz de mudança de base. E ele quer o quê? Que a gente exprima os elementos da base, os elementos de F em termos da base E. E é óbvio que ele vai pedir isso, por quê? Porque ele deu a matriz de mudança de base da base E para F. Lembra da teoria que quando eu tenho essa matriz aqui, eu tenho aquele sistemão lá que é F1, F2, F3 igual aos Ezinhos. E1, E2, E3, E1, E2, E3 e assim por diante. Então, a gente realmente tem que achar aqui por essa matriz diretamente os vetorzinhos F1, F2, F3 em função dos E1, E2 e E3, certo? E como é que a gente acha isso, né? Obviamente que a primeira linha aqui, que vai ser o F1, vai ser a primeira coluna. A segunda linha vai ser a segunda coluna. E a terceira linha vai ser a terceira coluna. Então, eu falei aqui, ó. Para o F1, a gente tem a primeira coluna. Para o F2, a segunda. E para o F3, a terceira. Portanto, o F1 vai ser 1, 0, 1. O F2 vai ser 0, 1, 0. E o F3 vai ser 1, 0, menos 1, certo? Colocando isso aqui em valores de E1, E2, E3, então o F1 vai ser E1 mais E3, o F2 vai ser E2 e o F3 vai ser E1 menos E3. Então é isso, gente. Essa aula é isso, né? Lembrando que na aula teórica eu fiz aquele exercício de como montar a matriz inversa, que é muito importante, tá? Recomendo que vocês vejam ele lá. E é isso, gente. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu pela aula. Até mais.